Bom, em IGU, eu acho que a ESMO ela foi bastante produtiva. Eu selecionei basicamente 4 estudos que eu achei mais relevantes e que auxiliam a gente na prática clínica atualmente. O primeiro estudo vou sumarizar, na verdade, é o estudo RADICALS-RT, que ele vem a adicionar junto com outro estudo RAVES, que foi apresentado na ASTRO, e também foi apresentada uma meta-análise, incluindo esses 2 estudos, na ESMO agora, que é a meta-análise... enfim, tem um nome da meta-análise, mas não estou lembrando agora. De qualquer forma, o estudo RADICALS-RT tentou avaliar o benefício da radioterapia adjuvante pós-prostatectomia radical, para quem tem indicação, um T3 ou margem positiva ou maior do que isso, versus uma radioterapia na recorrência bioquímica precoce, sendo estratificado e a radioterapia na recorrência bioquímica precoce e feita de fato, que foi diferente dos outros estudos anteriores, que era com radioterapia adjuvante, onde o braço controle não era controlado para uma radioterapia em recidiva bioquímica precoce. Então a gente tinha uma certa controvérsia de você ter que fazer radioterapia precoce nesses pacientes, mas sempre se tinha um pouco de medo, porque a radioterapia precoce também piorava as toxicidades pós-operatórias, incluindo a incontinência urinária e a impotência, que são os 2 grandes temores dos pacientes que são submetidos à cirurgia radical de próstata. E esses estudos, tanto o RAVES, quanto o RADICALS e quanto a meta-análise, mostraram que, na realidade, a gente pode postergar a radioterapia para uma eventual recidiva bioquímica precoce, caracterizada como um PSA maior do que 0,2. Então, e inclusive eles mostraram que a toxicidade de uma eventual radioterapia na recorrência bioquímica precoce ela é menor do que a radioterapia precoce feita de maneira adjuvante. Você tem menos efeitos colaterais gastrointestinais e menos efeitos colaterais geniturinários. Então, isso era uma coisa que a gente já estava fazendo, porque a gente sempre teve muito receio de fazer uma radioterapia muito precoce. Então, a gente tentava prolongar essa radioterapia ao máximo possível. Então, acho que isso vem a solidificar esse conceito de tentar fazer a radioterapia adjuvante, entre aspas, ou aguardar uma eventual recorrência bioquímica e aí sim fazer a radioterapia para resgate bioquímico. Você poupa alguns pacientes da rádio e quando você dá, menos tóxico. Exatamente. O segundo estudo, que foi um estudo importante, que é o estudo PROFOUND. O estudo PROFOUND, ele avaliou pela primeira vez, é o primeiro estudo que está mostrando o benefício disso, do olaparib versus abiraterona ou enzalutamida, a critério do investigador, em pacientes com câncer de próstata refratário à castração e que já tinham utilizado, poderia ter usado quimioterapia, docetaxel e ou cabazitaxel e poderia ter utilizado abiraterona e ou enzalutamida. E o paciente entrava nesse estudo, ele tinha que ter mutação em gene de reparo de DNA, tinha 15 genes que eram selecionados, os principais BRCA1, BRCA2, PALB-B2 e o BALB, ATM, CHEK2, enfim, uma série de 15 genes, e o paciente entrava nesse estudo e era randomizado para receber olaparib versus abiraterona e enzalutamida a critério do investigador. E esse estudo ele foi bastante positivo, o hazard ratio de sobrevida global ficou da ordem de 0,67, e isso deve levar à aprovação em vários lugares do mundo do olaparib nessa população. A atividade de enzalutamida ou abiraterona pós-falha de abiraterona ou enzalutamida foi irrisória, então isso também fala contra você utilizar essa sequência de 2 agentes hormonais em sequência. Um outro estudo, mais ou menos nesse mesmo cenário, foi o estudo CARD, que esse também foi publicado no New England, que foi um estudo bastante elegante, que foi conduzido de iniciativa própria do investigador, que eles randomizaram pacientes com câncer de próstata metastático, refratário à castração, e que falharam o tratamento com abiraterona ou enzalutamida, eles eram randomizados para cabazitaxel versus abiraterona e enzalutamida a critério do investigador. Tá? E esse estudo ele também mostrou que o cabazitaxel ele é bem melhor do que você fazer a terapia sequencial de abiraterona ou enzalutamida. Então eu acho que esse estudo ele vem a jogar um balde de água fria e solidificar mais esse contra o conceito de que muita gente acaba fazendo abiraterona sequência de enzalutamida ou enzalutamida depois de abiraterona, tentando capitalizar nos agentes hormonais.
E eles até enfatizaram na apresentação, essa foi uma sessão plenária da sessão presidencial de higiene urinário, e que era para a gente parar de ter tanto medo da quimioterapia e reforçar a quimioterapia. Teve alguns dados, inclusive interessantes, mostrando que 22% dos pacientes que receberam abiraterona e enzalutamida, eles acabaram precisando de radioterapia paliativa, que o grupo que recebeu cabazitaxel não precisou. E uma proporção menor de pacientes que recebeu abiraterona e enzalutamida conseguiu chegar a receber cabazitaxel posteriormente. Ou seja, acho que o risco de você fazer abiraterona e enzalutamida sequencialmente é você não dar a oportunidade do paciente receber cabazitaxel quando ele está com uma performance clínica ainda melhor. E o último estudo que eu selecionei é o estudo InVigor 130, ele também foi da sessão presidencial de higiene urinário. Esse estudo é o primeiro estudo que foi apresentado e que levou a imunoterapia com atezolizumab na primeira linha de tratamento de pacientes com câncer de bexiga ou carcinoma urotelial metastático, virgens de tratamento. Então esse estudo, inclusive, a gente fez parte, a gente teve um bom recrutamento, a gente está fazendo parte do corpo autoral do estudo, e o estudo ele randomizou então os pacientes para 3 braços, ou atezolizumab isolado, ou quimioterapia mais placebo, ou quimioterapia mais atezolizumab. Lembrando que a quimioterapia era carboplatina ou cisplatina, dependendo do critério do investigador ou da elegibilidade para cisplatina, mais gencitabina. E esse estudo ele mostrou então um aumento da sobrevida livre de progressão em benefício da combinação de atezolizumab mais quimioterapia e teve uma tendência forte de positividade também para a sobrevida global. Lembrando que esse estudo, a análise de sobrevida global ainda é interina, ele beliscou a significância estatística, mas ainda não foi estatisticamente significante para a sobrevida global. Do ponto de vista de toxicidade, foi muito semelhante, não teve um aumento da toxicidade de quimioterapia mais atezo versus quimioterapia mais placebo. E uma coisa interessante é que a gente praticamente dobra a taxa de resposta patológica, a resposta completa, com a adição da imunoterapia à quimioterapia. Então esse estudo, a despeito de não mostrar aumento da sobrevida global, ele deve levar à aprovação do atezolizumab nas agências regulatórias ao redor do mundo. E tem um segundo estudo muito semelhante com pembrolizumab andando que deve sair no ano que vem, em algum congresso no ano que vem. Então para bexiga, o imuno na primeira linha está chegando. Está chegando, vai chegar e é bastante forte. E acho que solidificar o fato de você não fazer hormonioterapia de última geração sequencial, capitalizar mais no cabazitaxel, e o olaparib eu não tenho dúvida que também vai chegar nesse cenário para os pacientes que têm mutação em gene de reparo de DNA. Ótimo. Então, alguns conceitos importantes aí novos saindo na ESMO. Nós tivemos um pôster do nosso serviço, você participou, Fábio? Os residentes levantaram a questão de risco de queda dos pacientes? Teve. Então, teve um pôster, a gente fez uma meta-análise tentando avaliar o risco de queda e fraturas relacionados com o uso desses novos agentes hormonais. A gente incluiu nessa meta-análise os estudos com abiraterona, apalutamida, enzalutamida, e aí a gente mostrou que, de fato, aumenta o risco de queda e aumenta o risco de fratura com o uso desses agentes. Então, a única coisa que a gente quer, de repente, tentar alertar os pacientes era para tentar ficar mais de olho na saúde óssea dos pacientes e usar, de fato, nessa população que precisa usar os inibidores de osteólise, quer seja com o zoledronato ou o denosumab. Acho isso importante, porque a gente fica falando muito de droga, mas isso é parte do cuidado dos pacientes e tem que ficar de olho. E aqui enfermagem, fisioterapia, avaliando o risco de queda e trabalhando com os pacientes, extremamente importante dentro do conceito de multidisciplinaridade, né? Grazi, acho que Mama e Gineco foi a estrela da ESMO, né? Então, o que a gente teve? Vamos começar com o gineco primeiro. Então, para quem faz oncogineco, esse foi realmente um congresso extremamente de mudança na prática clínica. A gente teve 3 estudos importantes apresentados na plenária, 2 deles já publicados no New England durante o congresso. Então, vou falar principalmente desses 3 estudos em câncer de ovário apresentados, o estudo Paola, o estudo Prima e o estudo Velha. Cada estudo ele tem populações diferentes, eles não podem ser comparados diretamente um ao outro, mas a mensagem é:
O estudo Paola, ele comparou pacientes em primeira linha para o uso de olaparib versus bevacizumab. Nós não tivemos uma olaparib com bevacizumab versus bevacizumab. Infelizmente, nós não tivemos um braço comparador com olaparib monoterapia em manutenção nesse estudo. Essa é a grande falha desse estudo. O que nós vimos é um grande ganho em pacientes que tiveram a mutação em BRCA, uma redução de risco de 70%, e nos pacientes que tiveram o déficit de recombinação homóloga, também uma redução do risco de progressão de 70%. Não foi visto uma redução de progressão nos pacientes sem a deficiência de recombinação homóloga. O hazard ratio foi de 0,9, então para essa população específica a gente não viu nenhuma diferença. O estudo PRIMA, por um outro lado, ele teve resultados bastante diferentes. Então foi um estudo que comparou o uso de niraparib versus placebo em manutenção também em primeira linha. São populações bastante diferentes do Paola e do PRIMA. O PRIMA incluiu principalmente pacientes que fizeram neoadjuvância, que tinham obrigatoriamente doença residual após a cirurgia, enquanto que no Paola os pacientes tinham cerca de 50% tinham uma citorredução completa. No PRIMA, o que nós vimos é que também houve um grande benefício com o uso de niraparib em pacientes com mutação de BRCA, e também nos pacientes com deficiência de recombinação homóloga. Então 0,4 de hazard ratio nos pacientes com BRCA mutados, 0,5 nos pacientes com deficiência de recombinação homóloga, e ao contrário do estudo Paola, nós também tivemos um ganho nos pacientes com ausência de deficiência de recombinação homóloga, num ganho muito inferior, um hazard de 0,7, muito parecido com o ganho que nós temos com os estudos antigos, já o GOG 218, o ICON-7 com bevacizumab. Então, basicamente, o que a gente viu de ganho com a população BRCA mutada é muito parecido com o estudo SOLO-1 que a gente tem com olaparib isolado. Então, provavelmente para esses pacientes BRCA mutados, o uso de inibidor de PARP isolado, esses estudos eles vêm para consolidar o uso de inibidor de PARP em primeira linha no paciente BRCA mutado. Tratamento isolado de manutenção deve ser o padrão ouro daqui para frente, podendo ser olaparib ou niraparib. Nos pacientes com deficiência de recombinação homóloga, esses pacientes também têm um grande ganho com o uso de inibidor de PARP, podendo ser niraparib, podendo ser olaparib, e fica uma dúvida de se existe algum paciente talvez teria um pouco mais de benefício com a combinação com antiangiogênico ou comparado com o inibidor de PARP sozinho. E no paciente com deficiência de recombinação homóloga, esse ganho ele é extremamente inferior e provavelmente um ganho muito curto. O que existe hoje de dificuldade com a análise desses dados é como que nós vamos fazer esse teste, se a gente vai incorporar o teste na prática clínica, diferente do que o Fábio falou no estudo Profound. No estudo Profound eles usaram Foundation Medicine, nesses estudos eles usaram o teste do Myriad, que tem uma tecnologia diferente. Então, nós não sabemos qual que é o melhor teste para ainda avaliar a recombinação homóloga, se a gente está perdendo algum paciente, se a gente não usa o teste, mas esses estudos consolidam o uso de inibidor de PARP no câncer de ovário. Também teve o estudo VELIA, que também comparou um outro inibidor de PARP, o veliparib, comparado com quimioterapia ou comparado com quimio seguido de manutenção com veliparib, comparado com quimio isolado. Esse estudo também mostrou, ele consolida os dados dos outros estudos, ele mostrou um ganho na população mutada e na população com deficiência de recombinação homóloga, em ganhos menores, com uma toxicidade muito maior, mostrando que provavelmente esse não vai ser uma combinação que a gente vai levar para frente. E de importante também na oncogineco, a gente também teve no endométrio, né? O estudo do Keynote 146, ele foi atualizado nessa ESMO, ele já tinha sido apresentado, já tinha sido publicado no Lancet com 53 pacientes, é um estudo de braço único para pembrolizumab lenvatinib, para pacientes com câncer de endométrio metastático. Lembrando que pacientes com câncer de endométrio metastático após segunda linha, a gente não tem nenhum tratamento padrão, a taxa de resposta é extremamente ruim, menos de 10%, e esse estudo, ele consolidou os dados, mostrando aí taxa de resposta de cerca de 40%,
com uma duração de resposta de mais de 6 meses para mais de 30% dos pacientes, principalmente nos com estabilidade microsatélite. A primeira indicação, né, o endométrio para a combinação de lenvatinib e pembro, e essa combinação deve chegar aí para vários outros tipos tumorais. Com certeza, foi aprovado no mundo, em vários países, e a gente tem os estudos abertos em primeira e segunda linha, inclusive no Brasil. Então a gente vai ter mais dados dessa combinação mais para frente. Colo de útero, alguma coisa importante? Não. O que a gente teve foi um estudo com imunoterapia, com a combinação de ipilimumab e nivolumab em diferentes posologias. É um estudo de braço que não teve um braço comparador, então ele mostrou taxas de resposta bastante altas, principalmente na população não tratada previamente, mas acho que ainda é um estudo gerador de hipótese, ele não muda a conduta. E lembrando que num país como o nosso, em que o custo é algo bastante importante, é uma doença prevenível, acho que a gente precisa realmente investir em prevenção com vacinação de HPV. Ótimo. Vamos falar de mama então agora. O que teve de Mama novidade? também foi importante para a gente teve também estudos na plenária apresentados, foram 2 estudos de atualização, também consolidando o uso de inibidor de ciclina no cenário metastático do câncer de mama. Então a gente teve o estudo Monarch 2 e o estudo Monalisa 3. O Monarch 2 foi o estudo que combinou abemaciclib com fulvestrant para pacientes pós-menopausa que já tinham progredido a terapia endócrina no cenário metastático. E o estudo Monalisa 3, que combinou o ribociclib junto ao fulvestrant. Pacientes poderiam ter usado tanto em primeira quanto em segunda linha, pacientes na pós-menopausa. Então, esses 2 estudos eles tiveram uma apresentação com aumento de sobrevida global. Então, o estudo Monarch mostrou aí uma redução de risco de morte com um tratamento com inibidor de ciclina de 25%. Então, a sobrevida, o ganho em sobrevida global foi de cerca de 10 meses e o ganho total foi de quase 4 anos para os pacientes que fizeram uso de inibidor de ciclina. Então, realmente é uma mudança no tratamento do câncer de mama metastático. O estudo Monalisa 3, ele corrobora, ele consolida esses dados, os dados foram bastante semelhantes. A sobrevida global do estudo de intervenção, do braço de intervenção não foi atingida e o braço só fulvestrant foi cerca de 40 meses, mostrando que foi bastante semelhante. Um hazard ratio foi de 0,72, então o outro foi 0,75, mesmo mostrando o papel importante do inibidor de ciclina para esses pacientes. E também um outro ganho que a gente teve aí nessa ESMO foi mostrando essa expansão do inibidor de ciclina na doença HER2 positiva. Então a gente teve o estudo Monarch HER, que é um estudo pequeno ainda, fase 2, cerca de 200 pacientes, que avaliou abemaciclib, fulvestrant e trastuzumab, ou abemaciclib, trastuzumab, ou quimi trastuzumab, e a combinação com 3 drogas, comparado com o quimi, teve aumento em sobrevida livre de progressão, mostrando aí que provavelmente vai ser um estudo que deve caminhar. A gente tem outros estudos também em combinação para doença HER2 que a gente vai ver no futuro. E, por último, o estudo Keynote 552 também foi apresentado, então falando da incorporação da imunoterapia no câncer de mama triplo negativo na neoadjuvância. Então, esse também era um estudo esperado, que avaliou a combinação de pembro com carboplatina e paclitaxel seguido de ACOEC versus placebo. E esse estudo tinha 2 desfechos primários, a resposta patológica completa e a sobrevida livre de eventos. Ele foi positivo no seu desfecho primário de resposta patológica completa, um aumento de 68% versus 50% nas pacientes que fizeram o uso de pembrolizumab, e esse ganho ele foi muito superior nas pacientes PDL1 positivos, mas também houve algum ganho nas pacientes PDL1 negativos. E a sobrevida livre de evento é o outro desfecho primário, ele ainda é bastante imaturo, né, mas eu acredito que no futuro a incorporação da imuno ela vai se estender não só no cenário metastático já consolidado, mas a gente vai ver em outras indicações devido ao que a gente viu nesse estudo.